Bom demais! Bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E se você acompanha, já sabe. Aqui a gente fala sobre gestão, fala sobre empreendedorismo, falamos sobre vários negócios, inclusive inteligência emocional. E sempre com um convidado muito especial. Solta a vinheta aqui! Muito bem, gente. E hoje, como convidado especial, ele falou o seguinte: me apresenta do jeito que eu represento para você. Então eu vou apresentar ele como meu amigo, meu irmão, Evandro Pereira, que é CEO da Plastipac. Meu amigo, seja bem-vindo a mais uma edição nossa aqui. Eu que agradeço, Cris. Obrigado pelo convite. Quando você abriu esse convite, fiquei muito contente, porque eu acompanho você recente, parece que é tão intenso da forma que a gente se conectou. E eu acredito muito em conexões e acredito que essa conexão que nós fizemos já da forma mais acelerada e em respeito por tudo que você tem agregado, não só para mim, para minha família, para o meu time. Então, quando você falou assim, eu vou abrir um espaço para a gente gravar um podcast, foi uma honra muito grande. Então, estou muito honrado de estar aqui com você, assim, dividir um pouquinho da trajetória e ter essa troca, né? Essa conexão do que você tem para agregar também comigo e para que a gente possa agregar aí com o teu público e trazer um conteúdo bacana. Você falou a palavra conexão, né? Sim. Tá aberto aí? Dá uma olhada aqui, ó. Abre a câmera para você. Olha aqui, ó. Olha que conexão. Nós estamos igual, pô. Sem combinar, né? gente. Sem mandar no WhatsApp, né? Qualquer o dress code. É isso aí. O famoso rapport, né? É, exatamente. Cara, e você falou uma palavra no começo também que eu gosto muito. Você falou a palavra contente. Sabe o que significa a palavra contente? Ela é a junção de alegria, certo? Com a felicidade. Estou contente, estou alegre, estou feliz, as duas coisas junto. E a busca da felicidade, até 2 semanas atrás, acredito, estava falando sobre isso daí para um outro público. É a busca contínua das pessoas, né? E eu, como engenheiro base, não psicólogo, mas eu gosto muito de entrar nessa parte de neurociência, né? Do poder da mente, né? Conectada com a alma, do ser humano, de provocar isso tudo. É uma busca que o ser humano ele tem, que o que gera o maior pico de felicidade são os prazeres, né? Uhum, sim. Então eu resumo assim que a felicidade, né, ou seja, a alegria, né, que a alegria ela é formada da felicidade mais a junção de paixões, né, dos prazeres. Então vivenciar prazeres cíclicos, constantes. Que o prazer ele tem um momento curto, né? É verdade. Você comer, por exemplo, com uma fome, saciar aquela fome te dá aquele prazer momentâneo. Depois daquele aquele ponto, você por que eu fui me comer tanto? O peso da consciência. O peso da consciência, né? Falar, não devia ter exagerado. Mas o ponto que você conseguir vivenciar esses essas cíclicas paixões de forma constante, vai efetivamente provocar uma felicidade contínua e alegria constantes. Claro que tem as decepções da vida, tem aqueles momentos que você não prevê, mas que eles fiquem dentro dos seus 10%. Sim. E que você consiga monitorar os seus 90%. Então eu sempre trago esse contentamento. Para mim é sempre um momento de alegria. E tudo que eu estou fazendo na vida é trazer essa alegria à frente e sempre, de uma forma positiva, trazer qual que é o seu otimismo em relação àquilo. Então, realmente, estou contente de estar aqui. Você falou da palavra alegria também, ela tem um significado diferente para mim também. Já que a gente está filosófico, né? Agora já tá... começamos, você viu, né? A gente começou filosófico. Começou pelo último tema que você falou. A definição de amor, segundo o filósofo Spinoza, eu gosto muito porque ela me dá a liberdade de poder, por exemplo, dizer que eu te amo. Né? Dizer que eu amo, de repente, sei lá, meu trabalho, né? Que eu amo viajar. Porque, inclusive na nossa religião, né? Às vezes falar, por exemplo, que você ama alguma coisa, mas você tem que amar, não, você tem que amar pessoas, né? E não amar coisas, por exemplo. Né? E a gente, quando ama alguma coisa, às vezes dá um peso de consciência. Fala, mas pô, como é que você vai falar que você ama, né? Sei lá, amo jogar bola, amo fazer podcast. E na filosofia do Spinoza, tem um negócio muito legal, que ele diz o seguinte, a definição de amor para ele. Amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Se você pegar, por exemplo, essa definição dele, dá para explicar para uma criança de 5, 6 anos o que é o amor. Por quê?
Ele define a alegria como tudo que te dá energia. Aquilo que te tira da cama te traz energia. Exatamente. Certo? Então, essa é a alegria. Causa exterior é algo que está fora de você. Então, tudo aquilo que está fora de você, que te traz energia, você pode dizer que ama. A Sônia, uma professora da Califórnia, definiu o seguinte ponto. Ela é professora de neurociência, com outros estudiosos, definiram que 50% da tua alegria depende do seu DNA, formação do seu DNA. 40% são decisões próprias e 10% são das ocorrências que você está à mercê da vida, né? Então, nesse ponto, no mesmo aspecto, eu acredito que você amando, expressando mais amor, paixão pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que está ao teu redor, esses 40% na sua mão. E eles influenciam os 10%. Ou te preparam para enfrentar esses 10% de decepções. Mas os 50% está naquilo que é teu, né? Interior. Aquilo eu falo no DNA e depende das suas crenças, né? Diferente de religiões, etc., mas depende das suas crenças e valores. Dentro dessa formação de crenças e valores, vai se sustentar os 90% da alegria que você busca, do contentamento. E é muito o amor, né? A gente educa os filhos, ama só a Deus, né? Mas também depende de onde está o seu coração. Sim. A Bíblia diz muito onde está o seu coração, está realmente aquilo que vai te trazer esse amor. E você não, eu amo meu trabalho, mas eu acredito que você tem que amar o seu trabalho. Você tem que ser apaixonado pelo aquilo que você faz e estar direcionado ao seu propósito. Você fala, eu não amo aquilo que faço, por que você faz então? O que vai te levar? Onde você está investindo a tua energia constante, diária? Tempo ninguém tem. Ninguém tem tempo. A gente estava falando agora há pouco a loucura que você gravou 20 podcasts em 2 dias. 20 podcasts em 2 dias. Tá, mas você depositou uma energia a mais para esses 2 dias para gerar um conteúdo por muito mais tempo. Então, o tempo ele é escasso. Mas o quanto que você investe de energia a cada segundo, a cada período que te leva a prazer. Eu acho que o ponto crucial entre as pessoas buscar essa felicidade que não conseguem encontrar é que não é que eu não tenho tempo para isso. É que você não está sabendo depositar as energias corretas nos momentos que aquilo que gera... A gente fala do flow, né? Sim. O flow constante entre os desafios e as aptidões que você tem. Então, o quanto que você tem investido essa energia corretamente. Nossa, a gente vai ficar aqui, vai ficar só nesse tema hoje. A gente falou de amor, o estúdio até tremeu aqui. Não sei se alguém ouviu a gravação. Mas... um helicóptero pousando. Cara, me conta um pouco de como que é a vida do Evandro. Pô, você CEO da Plastipac, mas como é que veio essa trajetória sua? Como é que você chegou nisso? Bom, eu comecei na empresa 26 anos atrás, tive outras experiências profissionais, que aí já é mais da juventude, os erros e acertos, mas o grande acerto meu foi estar na Plastipac, e há 26 anos atrás, uma escolha, eu falo assim, a escolha correta. Não que eu passei só momentos excelentes lá dentro, teve os momentos de aprendizado, os momentos de inclusão, que você simplesmente está ali por um número, ao mesmo tempo você está de exclusão, que você está no processo de aprendizado, que você deseja mais do que você pode. Às vezes a gente é um pouco ambicioso, quero chegar lá, quero conquistar, mas tudo foi o tempo ao tempo. Eu divido minha trajetória praticamente de um ciclo de 10 anos. Do primeiro ano ao 10º ano, eu comecei como operador de produção, passei por qualidade, e aí comecei a entrar na liderança ainda com meus 22 anos, 23 anos, já me tornei líder de um departamento, e aí comecei a errar muito com pessoas, né? Aprender a lidar com pessoas. Mas nesse primeiro ciclo de 10 anos foram um 10º ano divisor de águas. A gente está falando de 97 eu ter iniciado, 2007 eu fui convidado, eu tinha um desejo muito grande de sair do estado. Não, é tendência, todo um profissional hoje tem que atuar fora, em outro estado do Brasil, tinha amigos indo para Curitiba, tinha amigos indo, cada fomentava o mercado em um estado diferente, eu tinha intenção de ir junto. E nessa expansão desses primeiros 10 anos, a Plastipac sai de São Paulo, começa a ir para Manaus, para o norte, para o nordeste. E eu queria estar lá, eu queria participar dessa gestão, dessa mudança, desse crescimento. E eu nunca tive a oportunidade. Depois dos 10 anos, sim, eu fui construir a fábrica, já engenheiro da empresa, fui construir a fábrica de Recife. E depois dos 7 meses de finalizando esse startup, fui convidado para ir para a França. Aí fui para a expansão da Europa, do mercado europeu. A princípio, no Brasil,
Foi o primeiro footprint da Plaspac por essa empresa americana. Ela sair fora da América do Norte foi no Brasil. Então, a primeira expansão dela internacional foi para cá. E depois desses primeiros 10 anos no Brasil, nós, de uma forma mais efetiva e agressiva no mercado, expandimos para a Europa. E eu participei. Então, tudo que eu queria para o Brasil, eu tive a graça de participar na expansão da Europa. Ainda maior, né? Porque... É maior, então essa exposição é muito maior. E ali eu aprendi a liderar pessoas de verdade. Que liderar pessoas não é só aquilo que você faz para você em si ou para aquela pessoa, falando de empatia, de entender o que a pessoa pensa e agir como ela. Eu acho que o melhor treinamento para isso é você entender culturas diferentes. Porque é muito fácil a gente falar de empatia no Brasil. Aí já estou viajando em outros temas, tá? Sim. Depois você me corta, você puxa a minha cordinha. E a gente começa a falar de entender a pessoa como ela pensa. Já é um exercício gigantesco que você pode até explorar um pouco mais aí na sua parte mais, né, estudiosa de métodos de como as pessoas buscam e fazem corretamente ou não. Mas essa busca contínua de entender o próximo, como ele pensa, e você atuar como ele pensa para extrair o melhor, mesmo que você seja especialista nisso no Brasil, não significa nada. Porque você está atualizando, você está falando de uma cultura. E olha que o Brasil tem várias culturas e estados diferentes. Mas estando fora, liderando franceses, liderando italianos, depois tchecos, depois romenos, que é onde foi que eu terminei os últimos 6 anos na Romênia, e aí fechou o ciclo de mais 10 anos, que foi de 2007 para 2017. Nossa. E eu voltei ao Brasil convidado para assumir todo o business aqui da América Latina, né, baseado em São Paulo, já encerrando 2 instalações de Manaus e Recife para vir para cá e potencializar esse negócio que, a princípio, nós estávamos regredindo, né? A gente estava saindo de 3 unidades, fabricando 2 bilhões de unidades, com mais de 350 funcionários, para 100 funcionários em uma unidade. E esse ano atingindo os mesmos 2 bilhões. Muito mais eficiente. Muito mais eficiente, com um custo menor, mais agressivo no mercado, que o mercado ele é agressivo para qualquer... Sim. Trabalhar no Brasil... Né, não é para amador, não. Não desce pro play, né? A gente brinca. Não desce pro play, você não sabe brincar aqui no Brasil. Não é para amador mesmo. Mas é uma diferença muito grande ser executivo e ser empreendedor no Brasil. Uhum. As visões têm que ser semelhantes, mas a atuação é diferente. Eu tenho um suporte muito grande da matriz nos Estados Unidos, que fez toda essa trajetória de crescimento, não só em gestão, crescimento como profissional, mas também crescimento como ser humano e realmente entender um pouco mais o que é a arte de liderar pessoas. Né? Você sabe que está comum, né, as pessoas fazerem recortes para colocar os vídeos nas redes. Então pegam trechos curtos de vídeo para fazer um recorte. Esse tema que você falou merece um recorte, eu acho que até vale a pena você comentar naquela câmera, que é o seguinte: essa diferença de ser o empreendedor, não é, para ser um gestor ou um administrador. Eu acho que vale a pena um recorte. Não, do meu ponto de vista, o empreendedor e o executivo, ele tem a mesma visão. Uhum. O executivo tem que ter essa mentalidade empreendedora. Ele tem, a gente fala assim, o seu CEO, né, é ser o cargo do C-level da empresa. Eu tento trazer para toda a minha liderança, os meus diretores que reportam para mim, essa visão de CEO, de proprietário. A visão de proprietário de um gestor, né, de um executivo, é do empreendedor, porque ele tem que tratar o dinheiro da empresa como se fosse o dinheiro dele. Mas as dificuldades do dia a dia são muito maiores do que simplesmente, de fato, a forma de pensar. O empreendedor brasileiro, principalmente, vamos falar do mercado brasileiro, o empreendedor brasileiro está muito sujeito a riscos que é dele. Uhum. E às vezes ele está colocando o próprio dinheiro, não da empresa só, o futuro dos filhos, da família em jogo. Então é muito maior. Eu falo isso porque eu conheço empreendedores brasileiros que fizeram aportes grandes internacionais, receberam aportes internacionais recentemente, e um dos comentários que, dentro dessa minha teoria, que ela tem a mesma visão do executivo ser o empreendedor, mas o empreendedor também, essa visão de executivo é um pouco mais difícil. Mas quando ele se sente que isso está acontecendo, nesse caso, veio só a incrementar. Um comentário de um amigo que
tem empresa dele e recebeu um aporte grande de um investidor internacional e hoje ele é minoritário à sociedade, mas ele está com responsabilidade de tocar a gestão do negócio, nada mudou, simplesmente o aporte para o crescimento, ele fala, pô, Evandro, agora sim eu me sinto um executivo. Agora sim eu me sinto um CEO. Eu saí do cargo de empreendedor para CEO. E ele era o CEO da empresa, ele era o cabeça, ele que dava as coordenadas. Mas agora eu brinco com o dinheiro dos outros. A responsabilidade aumenta também, porque agora eu tenho o risco de ser mandado embora. Antes eu tinha o risco de fechar a empresa. Os riscos são os mesmos de aspectos diferentes. Mas o ponto que traz, por exemplo, o comentário do testemunho dele foi: hoje eu consigo pensar no meu investimento do meu futuro e da minha família. E antes o investimento da minha família e o meu estava na empresa. Então, tem consequências diferentes, visões semelhantes, cargos semelhantes, mas o processo ele é mais árduo para os empresários brasileiros do que para os executivos. Só que a cadeira de executivo também é igualzinho ao empresário. O travesseiro dos dois tem o mesmo peso. Quando deita a cabeça, os problemas são os mesmos, porque você envolve pessoas, famílias. Eu digo, eu impacto mais de 1.000 pessoas, a minha responsabilidade, mesmo que eu tenha 100 funcionários. Porque no mínimo ela representa 300% a mais pela família, fora os fornecedores e clientes que estão sendo impactados pelas ações da nossa empresa. Então, assim, a responsabilidade do empreendedor e do executivo são muito semelhantes. O peso é o mesmo. É onde você lida muito a questão familiar, pessoal. Da onde você dedica o teu tempo, a gente falou de tempo e energia também, é a mesma. Mas a parte mental, nossa, ela desconecta um pouco. Da mesma forma que o executivo tenta entrar nesse mundo empreendedor, é um pouco diferente. Por exemplo, a Plastipac, por ser uma empresa americana, ela no Brasil, ela tem todo um processo de compliance, como tem no mundo inteiro. Mas se você trabalhar com compliance no Brasil, competindo com a empresa brasileira, é completamente diferente. Sim, sem dúvida. E às vezes o empresário brasileiro é forçado a praticar coisas que outro no mundo não se faz corretamente, por um processo de integridade, não ética, não se faria. Mas como a gente consegue trabalhar nesse meio termo? O executivo ele já tem um pouco mais de reporte e mais uma defesa para que ele possa fluir com mais, com base nos valores da empresa global. Já o empresário brasileiro às vezes tem que se abrir um pouco mais para ser mais competitivo. E às vezes ele fica fadado, se não fizer, ele não vai crescer. Mas a gente vai entrar em outro assunto de princípios e a gente deixa as coisas acontecerem no nosso podcast. Mas eu acho que isso aí é bacana, é um tema que e a gente fala depois de propósito, mas isso está envolvido muito no propósito. Eu acredito que o que eu tenho para fazer, ele vai impactar tanto o executivo quanto o empreendedor. Então, a gente não está aqui só para nós. A gente está aqui para multiplicar aquilo que a gente traz de impacto. Então, eu acredito que eu gostaria que muito nosso papo de hoje pudesse ter essas duas vertentes, porque tem muita conexão entre os dois, e mesmo que a atuação seja diferente. Eu percebo durante as mentorias, né, uma diferença entre o CEO e o dono. Principalmente é a questão emocional. O dono ele tem mais emoção com o negócio, né? E é uma emoção de apego mesmo, é que assim, é meu. É como se... você comentou disso agora há pouco. Então, é como se o dinheiro investido estivesse saindo do próprio bolso e não da empresa. E na visão de CEO, na minha visão, é uma gestão de recursos. Tudo que você tem de disponível, e aí sem querer ser pejorativo, né? Tem gente que fala, mas você não pode pensar que as pessoas é um recurso, mas elas são, né, de alguma forma, algum tipo de recurso. É como se você tivesse um tabuleiro, né, de xadrez, e você precisa saber qual é a peça que você precisa naquele momento ajustar para que o resultado venha, né? Para mim é uma visão, sabe, clara assim, nessa separação, principalmente na mentoria. A gente percebe muito essa diferença do CEO. E o CEO, o executivo em geral, o diretor, né, ao nível de C-level, diferente. Ele é o cabeça da empresa no plano executivo. Ele pode até pensar como dono e ter o sangue do dono, querer fazer. Por exemplo, eu estou há mais de 26 anos na empresa. Eu vivo o sonho do dono. Eu conheço o dono da empresa. Ele está nessa jornada há mais de 57 anos. Ele trabalha de segunda a segunda, mas eu não trabalho de segunda a segunda. Eu estou disponível 24/7, de segunda a segunda. Mas eu priorizo meus filhos. Ele não tira férias. Os filhos estão dentro da empresa. Eu não envolvo meus filhos na empresa.
Por mais que meu filho queira trabalhar comigo um dia, eu falo, ele vai trabalhar na sua startup, não na minha empresa, na nossa empresa, não nessa. Porque como que vai ser o futuro? Mas o ponto é, eu estou de férias, né? Eu tirei férias 2 semanas com os meus filhos. O dono da empresa tem esse luxo? Muitas vezes não. Então, realmente, o peso do negócio é muito maior, muito maior. Aí quando o dono não está, né? O gato não está, os ratos fazem a festa. Sim. É esse pensamento do dono mesmo. Mas eu acho que vem um processo de confiança também, né? Que o executivo, da forma que você mencionou, e dele não manipular, mas ele usar as peças-chave da empresa, dos seus liderados, ele tem como função. E o dono, muitas vezes, quer pôr a mão em cima daquilo. Se ele conseguir tirar a mão nessa visão, aí é onde eu tento agregar da visão executiva ao empreendedor. Se ele conseguir tirar a mão do negócio e confiar um pouco mais as pessoas na delegação daquilo que foi associado a cada um deles, aí você consegue ter mais um olhar executivo dentro da tua propriedade. Perfeito. Eu falo assim, a melhor demissão é a não contratação. Então, contrate certo. Confie nessas pessoas que você está contratando, desde que ele prove ao contrário. Mas enquanto ela está entregando e você está delegando a ela, deixa ela fazer o teu negócio. E muitas vezes você coloca muito a sua mão da forma que você quer. Eu que cresci o negócio, fui eu que fiz. E aí, às vezes você chega a um ponto tão grande do negócio que você tem o privilégio de ter um CEO da sua empresa e você não deixa ele atuar. Porque você limita ele. E por que você contratou ele, então? Por que você trouxe uma visão diferente de um executivo de mercado? Deixa ele atuar, deixa ele fazer. A Expand está fazendo esse processo contigo. Sim. Deixa o Cris fazer, deixa o método dele pensar, o que ele vai trazer de negócio diferente, uma mente mais jovial, uma metodologia diferente, como a gente vai olhar essa década nova. Então, a confiança sobre você, somos um cargo de C-level, mas por ter andado muitos anos com o dono, não tira o sangue do dono que você tem junto aqui. Isso não tem como. É interessante que, assim, ainda fazendo a analogia de um tabuleiro de xadrez, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, o dono se vê como uma peça. E como peça, ele está no jogo. Ele sente a dor do jogo, né? Então, tá chegando aqui, vai comer a minha pedra aqui, né? E o CEO tá olhando esse tabuleiro de cima. Tá jogando. Tá jogando. Aonde que essas peças vão ser colocadas? Eu acho que isso faz uma baita de uma diferença, né? E tô eu aqui falando para CEO, e você, teve entre os 30 CEOs... Que me explica isso? O que é esse entre os 30 CEOs mais admirados? Como é que funciona isso? Isso foi... Eu dou todo o crédito pro meu amigo... Renato Fiocchi, do Grupo Gestão RH, que eu acredito muito nas alianças salutares, conexões. Aí tem um livro do John Maxwell que fala: a gente se comunica muito, mas se conecta pouco. É uma coisa assim, o título, se tiver um pouco, é ele mesmo aqui, ó, John Maxwell. Ele faz, a gente comunica demais, a gente está aqui comunicando, mas um dos fatos de ter aceito o teu convite foi o fato pela gente ter essa conexão. Porque aí gera um papo gostoso de se ouvir. Eu espero que esteja gostoso para todos ouvir. Porque ele flui. Tem fluidez. Porque existe conexão. Se não existe conexão, a gente está só comunicando aqui entre os dois e com o público. Mas a intenção é que a gente tenha essa conexão em geral. Não só aqui, que ela possa ser expandida. E essa conexão entre pessoas cresce. Eu digo assim, eu estou vindo aqui porque eu aprendo com você. Então, eu falo assim, a gente entra na sala, a gente tem que ser o menos esperto da sala. Sim. E não o mais esperto. Você está na sala errada. E as conexões que eu comecei a ter, eu vou fazer 6 anos de retorno ao Brasil, foi com pessoas que eu quero crescer. Eu preciso estar com pessoas que elevam o meu grau de visão, né, lentes novas, que eu possa expandir a minha visão de forma diferente. E o Renato foi uma das pessoas, como você é uma das pessoas, de estar dentro desse portfólio de grandes amigos. Falou assim, você é a média de 5 de quem você anda, né? Quero andar perto do Cris, quero andar perto do Renato, porque não pelas conexões que ele tem, não gerou mais negócios, é pela pessoa em si mesmo. E através disso, claro, a gente começa a ter exposição, e o trabalho que a gente vem fazendo, utilizando da parceria com o Grupo Gestão RH, tem, de certa forma, provocado o mercado e levar a nossa liderança de uma forma mais humanizada, que a Plastipac atua, de um impacto para o mercado.
E isso tem sido visto. E aí a gente estava falando hoje pela manhã, né, no nosso nosso esquenta, de o quanto a gente está dentro, como produto ou cliente, dentro das redes sociais. E isso vem trazendo nas redes sociais, traz um certo nível de exposição. E aí o Renato falou assim, cara, você tem que estar concorrendo dentro como os CEOs mais admiráveis do Brasil. E pelo RH, que sempre foi, nosso RH sempre foi o mais admirado do Brasil, a gente sempre teve, nós somos o quarto, agora da semana, daqui 2 semanas, acredito? Daqui 2 semanas, a gente está indo lá receber com o Renato Fiocchi. Que legal. Entre os RHs, as empresas com melhor gestão. E o ano passado nós estávamos em 4º lugar. Eu falei para o Rodrigo, eu quero estar indo os 3 esse ano. E o Rodrigo é o meu RH. Mas o ponto é, o quanto que a gente consegue expor mais o nível executivo, porque hoje o executivo, se ele não estiver dentro do RH, não estiver dentro da empresa, vivenciando cada liderança, cada gestão, cada departamento, ele é praticamente ali escondido. E tem que ter essa presença, ele tem que estar não a mão pesando, mas a mão fazendo, né? Trabalhando junto. Sim. E o Renato trouxe isso daí de forma diferente. A visão que o CEO também tem como influência no processo dos recursos humanos, o quanto ele tem se envolvido nessa parte humana. E aí ele lançou o convite. Eu participei de 2 processos anteriores, logo que comecei, e não tive nem as votações para entrar para o ciclo dos 30, né? Entre os 50, acredito. Aí, desse ano passado, eu me classifiquei entre os 50, né? Então a gente foi para a votação interna e consegui finalizar entre os 30 primeiros aí do Brasil. Então assim, foi um presente para mim de uma forma assim que, isso inspira, né? Criou um nível de hormônios, ocitocina. Né? De ocitocina que, cara, levou o prazer de que você está fazendo bem pelo próximo e está sendo visto. Isso daí de uma forma mais aberta. E até levei para os Estados Unidos, né, na nossa reunião do board, como um presente. E foi muito bem visto também, falando, que legal, cara, a gente tem um representante que está competindo ali entre os maiores clientes nossos. Para todos os meus clientes globais foram premiados. E eu estar lá com uma empresa menor, médio porte no Brasil, grande porte internacional, mas representando esse cargo de uma visão mais ampliada para as pessoas que a gente faz a diferença aqui, é um presente magnífico isso daí. Isso alimenta. Claro, claro. São sementes que te alimentam cada vez mais. E é o reconhecimento do outro, né? Sim. Na parte anterior aqui da nossa conversa, a gente estava falando, né, sobre a trajetória, né, por onde você passou, e aí você comentou, então, depende de engenheiro, estou liderando pessoas. Aí eu sempre faço provocações. Vamos lá. Liderar pessoas, obviamente, é uma habilidade. Não vou dizer que é um dom, porque é uma competência que pode ser trabalhada e desenvolvida. Mas como foi liderar o próprio Evandro? Difícil. Difícil. Nunca me perguntaram isso. Tem muita informação aí desse aparelhinho aí que você pior que eu nem comecei a ler ainda. Você trabalhou antes. Eu nem comecei a ler ainda. Eu acho que o mais difícil é o autoconhecimento e a liderança pessoal. Eu vejo com 2 aspectos. O Evandro teve várias fases de transformação. A fase inicial, onde você tem o egocentrismo de crescimento. Quando você tem ambição, você cria... O nosso amigo, pastor Daniel Antônio, ele diz assim que todo ser humano tem um... Que gravou podcast com a gente aqui, eu vi já. E ele tem assim, o bichinho da vaidade. Depende o quanto você alimenta. Perfeito. E todo mundo, o ser humano, tem esse bichinho da vaidade. E quando você está numa fase inicial de carreira, ou tem pessoas que levam até o fim da vida isso, sim, você está alimentando toda a vaidade. Porque é uma busca que você quer de ambição. Sim. Voltado ao eu, não a você. Então é o eu que você está alimentando, a vaidade. Você está alimentando o egocentrismo. Então esse crescimento do Evandro nessa liderança teve essa fase inicial que todos têm. A busca do sucesso, sim, a busca de ser reconhecido, de você crescer na empresa, de você ser promovido, de você ganhar mais. E você só fica nessa busca pessoal. Mas o quão bom seria o Evandro se já pensasse desde o início da carreira no próximo. Porque aí tenho certeza absoluta que o sucesso vai ser muito mais rápido. Mas não um sucesso seu,
das pessoas que estão envolvidas. Então a fase de transformação do Evandro veio nesse processo. Aí teve a parte religiosa, espiritual, né, de transformação de vida, teve o casamento, que aí você cresce como marido, Sim. você já tem que dividir uma vida, e aí você trazendo a parte espiritual para dentro do casamento. Aí tem os filhos, que você passa uma fase paternal, que é completamente diferente. Então, se você liderar fora e não liderar dentro de casa, que é o maior legado, o que você está fazendo lá fora? Você fala lá fora lindo e bonito. Vem pro podcast, traz uma mensagem bacana. Mas o seu filho não tem dentro do coração dele essa mesma mensagem. Então foram essas fases de transformações, metamorfoses do Evandro, que eu fui me conhecendo como líder, para liderar de uma forma diferente. Eu falo muito. E aí eu aprendi em reuniões, ou até mesmo no meu trabalho, falar menos. Ouvir mais. E eu falo assim, tenta falar 20%, ouvir 80%. Eu chego um momento... Eu estava na Romênia ainda, e isso vem porque minha esposa, ela é minha mentora muitas das vezes. Ela falou, se ouve mais. Eu cheguei a cronometrar o meu tempo em reunião, quanto eu falei e quanto eu ouvi. E eu excedia 60%. E veio num processo. O tanto que a minha adrenalina é tão alta, na minha composição hormonal, sim, que quando eu vim para o Brasil, eu falei, agora eu vou ouvir a equipe, vou aprender. Eu tive uma crise. Até de desmaio, porque eu deixei a adrenalina fluir, meu cortisol é baixo e cheguei a passar mal. Então eu tinha que ativar a adrenalina. Hoje eu faço assim, eu quero falar, eu vou dar treinamento. Aí é eu que tenho que falar, então eu falo. Vamos para um podcast? Ter chance de falar um pouquinho mais? Fala um pouquinho mais. Vou dar uma reunião que seja pautada aos 30 primeiros minutos, a minha primeira mensagem. Então, tenho a liberdade de falar. Mas o restante eu tento ouvir. Isso também veio do Evandro conhecendo e liderando as nossas fraquezas. Né? Então, a gente tem que liderar as fraquezas e expor elas. E agora estou expondo ela mais abertamente aqui, total, né? Que uma das fraquezas eram essas e elas são ainda. Não existe fraqueza eliminada na nossa vida. É o quanto que você sabe, expõe ela ao teu próximo, quanto que você... Então, quando eu estiver falando muito, você me corta, que é uma fraqueza minha, e tentar liderar isso daí. Tentar minimizar para que eu dê chance das outras pessoas falarem e aprender.